Olá, amigos do Só Nos Resta Aprender, esse nosso encontro conosco, entre nós e com Jesus. Há tanto tempo a gente vem aprendendo, decorando, repetindo as máximas cristãs, mas nem sempre a gente tem feito o estudo necessário. Então, que a gente compareça nessa nossa conversa despretensiosa para um reencontro com o Mestre, um reencontro com o que ele pode ter de mais profundo. Espero que essas nossas conversas possam despertar em você as suas próprias reflexões e avançar nesse sentido de uma maior comunhão com a luz. Hoje nós vimos falar nesse programa número 3 de uma passagem que está em Mateus capítulo 4, versículo 25, e que diz assim: seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Parece, na nossa vista, no nosso estudo, uma excelente oportunidade para a gente conversar sobre um assunto muito comum, muito importante nos nossos dias, que é a celebridade, a fama. É um ideal que hoje se confunde para muitos com a própria felicidade. Muitos movimentos, praticamente tudo que se faz nessa era da imagem, do vídeo, das redes sociais, tudo se faz para buscar essa fama, essa popularidade, esse reconhecimento. Então é interessante ver como num tempo onde não havia praticamente meios de comunicação, como Jesus conseguiu conquistar essa representatividade, essa fama, essa celebridade no seu tempo. A respeito disso, acho muito interessante lembrar uma passagem que Chico Xavier foi convidado por um dirigente de uma casa para falar para os seus trabalhadores. Só que eles, como o Chico havia alcançado uma certa fama naquele tempo, foi depois do Pinga Fogo, eles combinaram de que ninguém ficaria sabendo que ele iria e seria uma visita surpresa. Surpresa foi quando ele chegou naquela cidade. O salão estava completamente lotado. Nas janelas, apinhadas de gente. O jardim em frente, completamente abarrotado. A calçada em frente, lotada. E mesmo a rua em frente ao centro, cheia de gente. O dirigente não sabia o que fazer. Morto de vergonha, foi salvo, digamos assim, pelo próprio Chico Xavier, que com muita sabedoria falou para ele assim: é que nós estamos com muita saudade de Jesus Cristo. Não é precioso isso? É muito importante que a gente possa reconhecer por que nós estamos nos unindo, por que cada criatura se soma a uma outra, por que nós buscamos tanto a integração de diferentes formas. Quem tem um cachorro ou mesmo um gato sabe que quando chega em casa ao final do dia, mesmo depois de já ter dado a ração, renovado a água, ele continua seguindo, ele continua atrás da gente. O que acontece com os nossos animais? Que buscam o que eles querem conosco, o que nós queremos com Jesus, o que nós temos buscado com os nossos líderes espirituais. É muito importante a gente entender isso, porque isso permeia todas as nossas relações, o que nós temos buscado nos casamentos, nos trabalhos, nas amizades, na vizinhança, com os nossos filhos.
em todo lado. É muito interessante que a gente possa perceber nós em nossas relações. Nós, na verdade, temos cultuado as pessoas, temos cultuado a aparência, o que nós achamos que as pessoas são. Cultuado o novo penteado, a nova casa, a viagem que ela está fazendo um culto mesmo à personalidade que se estende numa maneira exagerada a artistas, jogadores de futebol, líderes religiosos. É a chamada idolatria. Idolatria a seres humanos. Idolatria, inclusive, a nós mesmos, a aparência de nós mesmos, ao eu superficial que nós pensamos que somos. Muito importante a gente perceber que está nessa idolatria a raiz de muitas das falências das nossas relações, inclusive conosco mesmo através do egoísmo. Interessante lembrar que há pessoas que prestam serviço de assistência técnica à distância. E sabe qual é a primeira pergunta que eles fazem pra gente nessas oportunidades, quando você liga para eles e fala de um problema que você está tendo num aparelho seu qualquer? A primeira pergunta é: ele está ligado à fonte? É muito interessante essa pergunta para todos nós, inclusive para analisarmos o uso que nós temos dado aos nossos recursos e o sentido que nós temos dado às nossas relações. Por quê? Porque assim como Chico instruiu-nos que ele não valia por ele mesmo, Chico, mas porque ele representava, porque ele estava trazendo Jesus às pessoas, as nossas amizades, as nossas relações, as nossas coisas, a nossa vida só tem sentido quando nos aproxima de Deus. É para isso que nós estamos aqui. É nesse sentido que tudo aparece em nossa vida como caminho, como um exercício para Deus. Cuidar de uma planta, exercício para Deus. Cuidar de um animal, exercício para Deus. Amar um filho, criar um filho, exercício para Deus. Um cônjuge, um trabalho, tudo à nossa volta. Todos os caminhos levam ao amor. O que é uma paráfrase, é uma ironia frente ao grande lema do Império Romano, um dos maiores símbolos da busca por poder do homem, que falava que todos os caminhos levam a Roma. A gente inverte Roma e faz a frase: todos os caminhos levam ao amor. Por quê? Porque o amor é tão central, é tão importante, é uma necessidade tão profunda de todos os seres, que muito mais do que amar o ego, amar a aparência, amar quem a gente pensa que as pessoas são, a gente precisa amar o único sentido, a única idolatria que cabe é a Deus. O único amor que a gente deve endereçar, e vai ser o amor puro, é o amor. Amemos o amor, amemos a Deus, porque Deus é amor. É a Ele que nós devemos entender que cabe o papel de unir todas as criaturas, de integrar as criaturas em si mesmo, entre si e com tudo que existe. O que é representado fabulosamente no maior mandamento segundo Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Nisso, disse o Mestre, está contida toda a lei e os profetas. Nesse tempo de idolatria, nesse tempo de busca por celebridade a qualquer custo, nesse tempo de distorção do poder que a idolatria gera nas pessoas, com as bancadas religiosas, com os abusos sexuais, com os enriquecimentos, a formação de impérios a partir das idolatrias, é fundamental a gente entender
o que a gente busca e o que a gente obtém de cada exercício relacional que vem para as nossas vidas, de cada relação que acontece e que vem para dentro de nós. Busquemos em tudo e por tudo o amor, e tudo mais nos será acrescentado. Até a próxima!